Gravando. Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, trazendo para vocês mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. E o objetivo dessa série é traçar um panorama da transformação digital no Brasil e efetivamente aprender com quem faz. Então, hoje, eu estou trazendo aqui o Helder Cos, CIO da Continental. Helder, muito prazer em ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, Sérgio. Fiquei muito honrado com o seu convite em poder contribuir um pouco aí com esse trabalho muito legal, maravilhoso que está fazendo aí dentro do nosso ambiente de TI, do ambiente do Brasil também. Mas muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, para quem não conhece o Helder, ele é natural de Jundiaí, formado em Engenharia Eletrônica e Ciência da Computação. O Helder também tem MBA em Gestão Empresarial e é também conselheiro administrativo formado pelo IBGC. Ele trabalhou na Itautec por 13 anos e vem trabalhando na Continental há 22 anos. A Continental é uma multinacional alemã com aproximadamente 150 anos de vida e que atua no mercado automotivo de peças para as montadoras, mineração, petróleo. Também está presente em 59 países, em 595 localidades e tem um faturamento global aproximado de 44,5, eu acho que são bilhões de euros, Correto. em 2019. Ela possui aproximadamente 240 mil funcionários, 12 fábricas na América do Sul, sendo que 9 unidades no Brasil, onde ela está atuando há 50 anos. Bom, então é um grupo bastante antigo, bastante consolidado e grande, né? E que eu acho que deve ter bastante coisa, bastante experiência interessante para compartilhar com a gente, né, Helder? Helder, eu gostaria de começar te perguntando o que fez a Continental querer entrar numa jornada de transformação digital. Bom, Sérgio, eu gostaria de trazer aqui dois aspectos. Um do próprio viés do mercado da Continental, né? A Continental, como você bem disse, ela atua em vários mercados, mas o principal mercado dela é o automotivo. E ela já tem buscado há vários anos, olhando a tendência que esse mercado está acompanhando, está caminhando. Ela quer ser uma empresa que venha a sustentar justamente esse tema de mobilidade, esse tema de veículo autônomo ou veículo como serviço, né? Hoje, para você ter uma ideia, outros players importantes estão também agora atuando no mercado automotivo. A gente tem a Google, a própria Apple, a Samsung. Então, a gente entende que o carro no futuro já é um serviço hoje, mas essa questão do serviço vai se ampliar muito fortemente, né? Então, a Continental tem desenvolvido produtos e serviços nessa área, usando justamente com esse drive da mobilidade, carro autônomo, carro como serviço. O carro vai ser uma grande plataforma de propaganda, por exemplo, tá? Então, esse seria o drive de mercado. Mas como você havia me dito que você quer o aspecto mais aqui no Brasil, como a gente trabalhou isso aqui no Brasil, esse que eu falei antes, o aspecto global. Mas aqui no Brasil a gente voltou muito para o tema de excelência operacional. Como a gente é basicamente B2B, então a gente voltou na melhoria dos processos internos nossos, tá? E esse foi o grande driver, justamente para manter a competitividade e também atuar muito fortemente na crise que nós passamos nos anos anteriores. Desculpe, estava no mudo aqui. Vocês têm uma estratégia principal que é fazer frente à concorrência, né, dos carros autônomos, né? Vocês estão partindo do princípio de que o carro ele está se transformando numa plataforma de informação também, né? É engraçado que a Boeing também tem uma visão digital parecida com essa, né? Ela está transformando o avião numa plataforma de informação também, ou de propaganda, enfim, o que você puder fazer uso, né? E que aqui no Brasil vocês estão dentro dessa macroestratégia, atuando numa questão de excelência operacional. Mas eu acho que o mercado aqui está forçando, né? Forçou a Continental a se reposicionar em relação a isso. Excelente. Exato. Globalmente, nós já estamos bem atuantes nessa questão de servitização do automóvel. Aqui no Brasil ainda a gente não tem uma demanda tão grande, né?
até porque a gente teve essa crise toda que adiou um pouco os planos, não só nós, autopeças, mas também das montadoras, mas a gente vê que está crescendo isso e a gente já está preparado para isso. Perfeito. Bom, e sendo assim, como é que a Continental se estruturou especificamente no Brasil, ou como ela se estruturou globalmente até o Brasil para poder fazer face à jornada, né? Quando eu falo estruturação, eu acho que o pessoal quer saber estratégia, querem saber governança, querem saber estrutura organizacional de TI, estrutura organizacional, estrutura do negócio, né? Para poder enfrentar essa jornada, né? Então, a governança da Continental sempre foi muito forte, né? Isso acho que é meio cultura de uma empresa alemã e ela vem se renovando continuamente para não engessar as operações de negócio, né? A gente sempre teve a visão de ser um habilitador das áreas de negócio, ou seja, a gente está ali para alavancar e agregar valor ao que o negócio está se propondo. E a Continental adquiriu muitas empresas nos últimos anos, justamente para ampliar essa participação no mercado em várias frentes. E TI adotou um lema que era o seguinte: padronizar para flexibilizar. Pode até parecer paradoxal, mas justamente a gente padronizou os recursos que os nossos usuários utilizam, o mundo todo, especialmente aqui no Brasil. Nós padronizamos como nós fazemos o atendimento dos serviços aos usuários, aos diversos setores que a empresa atua. Nós padronizamos o MS, o software que atende o chão de fábrica, ou seja, isso gera uma agilidade na implementação de novas funcionalidades muito grande. Isso gera a flexibilidade na atuação dos serviços, como a gente suporta a operação. E com o advento da transformação digital, isso só foi catapultado, só foi alavancado, né? E isso, essas plataformas que você está usando de UMS, isso é uma plataforma global que vocês estão usando ou ainda existe diferenciação entre as unidades e os países? Praticamente é global. E o que existe diferença é o nível de implementação, que nós temos desde plantas mecânicas extremamente simples até plantas eletrônicas extremamente complexas, né, com alto grau de complexidade na sua produção. E essa plataforma tenta viabilizar toda essa cadeia. Então, o que diferencia é o nível de implementação, o nível de utilização da plataforma, mas ela é única. E a gente está trabalhando muito o conceito de microserviços, né? Então, a planta, a Sim, localidade fabril utiliza esse conceito de microserviço. Como é que ela vai utilizar isso daí? entendi. E vocês estão se integrando à cadeia de fornecedores de vocês também através de plataforma? Como é que está Assim, essas parcerias? isso desde o início, né? A cadeia automotiva sempre foi muito forte na integração, né? O uso do EDI é uma coisa, um jargão antigo dentro do mundo automotivo, e isso sempre foi muito bem valorizado, muito bem aproveitado. Mas o EDI continua, então, ele ainda não foi substituído por uma plataforma digital que integre eh, todas as empresas? Ou isso está Não, no ele roadmap? continua sendo utilizado, mas assim, ele já tem um viés digital. As conexões foram modernizadas, as plataformas foram modernizadas para ganhar agilidade, né? Entendi. E o que a gente fez, talvez um pouco diferente do resto do mundo, né, com a questão da nota fiscal eletrônica no Brasil, a gente integrou isso também com fornecedores e clientes. A gente gerou uma maneira de a ter o EDI logístico junto com assim, o EDI fiscal. Isso a gente tem numa plataforma única e visível para todos os usuários poderem monitorar. Só no Brasil, né? É. Que coisa. Mas, enfim. Como é que a TI está estruturada? Ela sofreu alterações também? Você quebrou a TI em duas, de acordo com aquele conceito do Gartner? Colocou áreas de inovação? Como é que isso está estruturado? A gente pensou nisso inicialmente, mas a gente viu que isso poderia gerar talvez conflitos entre os times. Na verdade, o que a gente fez foi gerar competência dentro do nosso próprio time para que o time possa atuar nessas duas frentes. Ou seja, temos a TI tradicional muito sólida, muito bem amparada por governança, e temos também a TI que está atuando fortemente nos modelos ágeis, nos modelos de colaboração,
mas o time é o mesmo e a gente trabalha por squads, sempre tentando fazer um rodízio com os times para que todos tenham oportunidade de aprender esse novo modelo de TI. Vocês têm um número de squads fixo? Não, varia muito de acordo com, varia muito de acordo com o projeto do business, né? TI está com um patrocinador de um projeto aqui no Brasil que nós chamamos de Work 4.0. Isso é um projeto, não é de TI, é de toda a empresa. Esse termo Work 4.0 foi cunhado há alguns anos atrás, até por um paper alemão, que justamente fazia o paralelo entre a indústria 4.0 com o Work 4.0, ou seja, o que as tecnologias digitais propiciaram, em que e como poderia beneficiar o ambiente de escritório, né? Então, nós estamos trabalhando em várias frentes nesse programa. Esse programa tem vários projetos ou subprojetos. Um dos mais interessantes que a gente chamou de New York Style, ou seja, um novo estilo de trabalho. A gente fomentou o uso de toda a suíte do Office 365, mas o grande protagonizador foram os próprios usuários. A gente criou o conceito de guias, de experts nessas ferramentas, e eles que providenciam treinamento, eles que providenciam material para consulta dos usuários finais, e TI fica como um apoiador, né? Interessante. Suporte de segundo e terceiro nível, né? Exatamente, exatamente. Entendi. E do ponto... Sim. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Outro subprojeto, ou projeto nesse ambiente Work 4.0 seria justamente a renovação do espaço físico de trabalho, né? No conceito de coworking, a ITI entra com toda a parte de hardware, infraestrutura, comunicação unificada, salas de reuniões com áudio, equipamento de áudio e vídeo adequados, né? A gente está trabalhando muito fortemente nisso também. E vários outros projetos que já estão em andamento, estão ainda alguns em fase inicial, outros foram suspensos, né, por conta do Covid, né, até que a gente possa retomar as atividades de uma maneira mais regular. Como é que o Covid está afetando vocês? Então, em TI, a gente teve um grande sucesso na passagem para o home office. A Continental, nesse modelo de Work 4.0, já tinha flexibilizado o trabalho remoto, ou seja, o home office, já era habilitado para que os usuários trabalhassem 2 dias remotamente, não só em casa, mas poder estar num café, em algum lugar, trabalhando remotamente. Essa transição, de certa forma, foi suave, foi só na primeira e segunda semana que a gente teve que ajustar aí as VPNs da vida, né? Ampliar o throughput dos recursos. Então, o Covid afetou TI de uma certa forma positiva, que TI pode mostrar o valor e a competência que viabilizou justamente essa grande massa de pessoas que foram para casa. A empresa como um todo está afetada porque o mercado automotivo é altamente afetado. É o primeiro que para e o último que retoma. Então, estamos tentando de todas as formas manter o caixa bom para a empresa, para que a gente possa retomar de uma maneira mais saudável. Estão muito preocupados com a saúde dos funcionários, né? E a ITI também está participando dos comitês de crise para justamente viabilizar agora o ramp-up das atividades de uma forma que manter a saúde e a integridade dos nossos funcionários. Eu tive assistindo uma live ontem de um grupo holandês e eles estavam falando, né, que vai ter várias empresas, tipos de empresas afetados pelo Covid, em função da redução do transporte que as pessoas vão ter, né? Então, não só o transporte público deve reduzir, porque as pessoas vão querer andar em transporte individual para não ter que ficar em aglomeração, mas dizem também que a mobilidade por carro vai diminuir. E isso afeta direto a parte de peças também, né? Então, vocês Então, devem estar se mexendo nisso também, né? sim, assim, é difícil fazer um exercício de futurologia, né? Por exemplo, a gente vê que a Ásia, pelos reportes internos que nós temos, a Ásia retomou relativamente bem a sua operação, ainda não está 100%, mas retornou relativamente bem. A Europa ainda é uma interrogação.
recebemos uma boa notícia que os Estados Unidos parece estar retomando bem novamente a operação automotiva. Mas aqui o Brasil, como o vírus foi também descendo, né, pela América do Sul, a gente vai ser o último aí a saber como é que vai ser retomado. Mas a gente está discutindo vários cenários aí, desde os piores até os melhores, para ver como é que o mercado se comporta. O mercado ainda é uma incógnita, Mas, infelizmente. de qualquer forma, as notícias que vocês estão recebendo da Ásia e dos Estados Unidos são otimistas, então, são promissoras, né? São promissoras. Ah, Esperamos que não interessante. seja um famoso voo de galinha, né? Mas elas são promissoras. Eles estão dizendo que vão ser efeitos que vão e vêm, né? Vão ser soluços, né? Que você vai tendo, né? Até cair É. numa normalidade, né? Mas o E interessante é a Coreia do Sul, por exemplo, parece que não teve pandemia na Coreia do Sul. Para o mercado automotivo, praticamente não afetou em nada. Interessante, né? a Coreia do Sul, como um todo, né? Ela reagiu muito bem à pandemia. Foi o país que mais fez testes, que mais anteviu esse tipo de problema e conseguiu resolver isso da forma mais proativa e eficaz possível, né? Ela é um modelo realmente mundial para tudo isso. E aí, consequentemente, a população sofreu menos também, né? É, Exato. vocês estão vendo cenários ainda, né? Ou seja, vocês não podem dizer hoje que vocês vão ir mais numa direção ou em outra direção em função da pandemia. Está cedo ainda para isso, é o que você está me dizendo, né? Está muito cedo, Sérgio. Qualquer coisa aqui vai ser muito arriscado a dizer, né? Entendi. E tô percebendo que os nossos gestores, a autogestão está muito cautelosa em dizer se estamos indo nessa direção ou na outra. É, Precisamos esperar mais um pouco. entendi. E do ponto de vista de governança, de priorização das iniciativas, como é que vocês estão estruturados para escolher os projetos ah, de transformação digital? Quer dizer, é um roadmap que foi elaborado, está sendo cumprido agora, vocês têm permanentemente uma reavaliação desse direcionamento, novos projetos? Como é que funciona a dinâmica de governança para isso? A gente faz essa revisão periodicamente com a autogestão. A autogestão está dando um apoio super bom nesse sentido. A gente está com projetos de RPA, inclusive. A gente já fez provas de conceito, já escolhemos a plataforma. O Covid atrapalhou que agora a gente ia começar justamente na efetiva implementação dos processos, né? Então, atrapalhou um pouco porque a gente teve que dar férias coletivas, a gente fez redução de jornada, então a gente está trabalhando basicamente no que é business critical, ou seja, o que é muito crítico para o business. Não quer dizer que melhoria de processo não seja, mas a gente já fez uma reunião a semana passada para justamente retomar esse tema, porque entendemos que é fundamental, agora ainda mais nesse momento que vai requerer muita eficiência e eficácia dos processos. Nós já temos processos eleitos como potenciais para automação. Vamos trabalhar também dando mais liberdade para o usuário. A gente tem já plataformas preparadas para aquele low code, no code, ou seja, quando o usuário quiser flexibilizar um fluxo de trabalho, né, criar um fluxo de trabalho para otimizar seus processos. A gente já está com plataformas prontas para isso. Temos também data lakes prontos, já com gestão em cima disso, para evitar problemas com a LGPD e principalmente com a GDPR na empresa alemã. E a gente já habilitou ferramentas como Power BI, Nime, RStudio, para que o próprio Esses, usuário, esses data lakes e possa ferramentas sim, são globais ou são soluções locais que vocês... ambos. Assim, a Ah, plataforma é global, mas a informação que pode ser colocada no Data Lake é tanto global quanto local, né? E localmente a gente está trabalhando fortemente em treinamento e habilitação para os próprios usuários usarem Power BI, usarem o Nime, usarem RStudios para fazerem a captação, a seleção dos dados e fazer depois toda a parte de análise desses dados. Então, como, são esse mais ou menos o nosso roadmap. Então, RPA, ferramentas low code, no code e ferramentas que viabilizam o uso dos data lakes. e vocês estão usando o RPA em que circunstâncias? Basicamente para melhoria de processos que envolvem
ainda muita atenção manual do usuário. Iniciamos pelas áreas financeiras, né? Mas a gente já está com iniciativas, já com processo na engenharia, nas áreas logísticas. Nós também fomentamos a busca por projetos que melhorassem, visando melhorar os processos internos nossos, usando a expertise e coaching de empresas que aceleram startups, né? Usando isso no modelo startup. Criamos grupos aí que trabalharam, nós fizemos um portfólio de 30 produtos, aí fizemos aquela dinâmica, né, das startups, né, os pitches e tudo mais, terminamos com 4 a 5 projetos aí que foram considerados eleitos aí para serem levados adiante, e estamos em processo de, agora, a efetivação desses projetos que melhoram o processo na nossa engenharia, na área de compras, na área do RH. Então, é muito interessante que foram equipes multidisciplinares e todas com grandes ideias. Infelizmente, a gente teve que escolher, mas os outros que foram deixados para trás vão ser revisados e retomados nos próximos anos. E quem é que está liderando esse processo? É TI ou é a área de negócio? É uma parceria, né? Isso está sendo patrocinado pelo nosso presidente aqui no Brasil. Ele está muito atuante nisso. Ele enxerga que isso realmente é um viés muito importante para não só melhorar a eficiência da empresa, mas engajar todo mundo nesse tema de transformação digital e continuidade dos negócios da empresa. Entendi. Do ponto de vista de arquitetura de dados, estratégia de dados, você está dizendo que vocês já estão trabalhando com LGPD, né? Exato. E vocês já estão compliant com isso tudo? Está tudo certo já para vocês usarem esses dados? Como é que fica a questão? Se bem que vocês não mexem com dados de pessoas, né? Não é tanto A assim, gente né? não tem o business to C, né? B2C. Isso facilita. Contudo, a gente tem muitos dados pessoais dos nossos colaboradores, né? Talvez a gente tem contatos com fornecedores e clientes que de alguma forma trafegam dado pessoal. A gente já tinha isso por conta da GDPR, por ser uma empresa alemã, nós já tínhamos que atender isso. Então, a gente está fazendo uma adaptação para a realidade da LGPD, que é muito parecida com a GDPR. Mas eu acho que o mais forte que nós estamos trabalhando é na cultura, né? O brasileiro não tem uma cultura muito... Ele é meio relaxado com relação a dados pessoais, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de aculturamento da nossa organização, né, para justamente estar compliance. É uma jornada, a gente está tranquilo que vai atender, mas agora a gente está trabalhando justamente na sustentabilidade disso. Não adianta atender agora para agosto desse ano, né, ou agosto do ano que vem, quando vão ser as sanções, mas a gente tem que manter uma sustentabilidade disso, criar um comitê de gestão. Nós já criamos um comitê de gestão, isso tem que ser mantido ao longo do tempo. TI realmente nessa área também está sendo protagonista, a gente está dando um grande suporte. Eu, pessoalmente, estou responsável por esse projeto de implementação da LGPD e esperamos que vamos atender da melhor forma possível. Entendi. Também uma coisa que eu fico pensando aqui é em relação a essa diferença de cultura, né? Ou seja, a Continental é uma empresa centenária, uma empresa enorme e que tem uma cultura muito tayloriana, né? Ou seja, economia de escala, eficiência, padronização, né? E, ao mesmo tempo, a transformação digital é uma questão extremamente que vai para o lado oposto, né? Exato. E como que você convive, né? Como é que vocês convivem com essas duas culturas? Olha, eu diria o seguinte, é um desafio constante, porque normalmente a gente está muito próximo da área de negócio, a gente está muito próximo das unidades fabris, que vai muito no lado taylorista que você falou, né? E a gente realmente tem que, o jargão é velho, mas a gente tem que pensar fora da caixa. A gente procura fazer um portfólio de inovações, não um projeto para inovação, mas um portfólio de inovações. A gente busca ideias dentro de TI, fora de TI. A gente, como eu falei no começo, a gente tenta ser um habilitador, mas principalmente um parceiro das áreas de negócio nesse sentido.
a gente nunca fecha as portas para qualquer ideia, por mais absurda que ela possa ser. Isso a gente tem, eu acho que todos os níveis gerenciais estão muito atentos para isso. E o nosso CEO, o nosso presidente mundial, ele provoca muito isso, ele defende muito isso, e acho que essa questão já está bem estruturada. Nós temos comitês de inovação locais e mundiais, temos plataformas justamente para as pessoas colocarem as ideias. Isso é discutido nessas plataformas de uma forma muito bacana, muito orientada e aberta. E à medida que isso vai populando e vai criando o corpo, isso vai subindo para alta direção, e às vezes um projeto que nasceu de uma ideia simples, aqui no Brasil, na Ásia, na Turquia, sei lá onde for, é viabilizado. Muito interessante. Não existe bloqueios ou qualquer tipo de assim, receio em lançar novas ideias. E você podia citar para a gente alguns resultados que vocês já obtiveram em função das iniciativas aí de transformação? Eu não posso citar números, mas eu posso citar que a gente melhorou muito a excelência operacional das nossas operações Fabris, né? Quando eu comentei sobre o MS, que é uma plataforma padronizada. Hoje, um gestor consegue ver pelo seu celular o que está acontecendo na fábrica, se teve alguma parada, ele é avisado. Temos plataformas de comunicação agora na pandemia também com as pessoas que são gestão de fábrica, que normalmente não têm laptops e equipamentos da empresa disponíveis. A gente criou plataformas de mobilidade para que eles possam estar cientes aí do que está acontecendo, mesmo em épocas de pandemia. A questão também com os nossos clientes, estamos proporcionando plataformas de serviço aos nossos clientes para gestão de frotas das locadoras, para gestão de frotas das empresas que usam o nosso famoso controle de velocidade no odômetro. É um produto antigo que tinha a versão mecânica, agora tem a versão eletrônica. A versão eletrônica a gente consegue fazer uma gestão de frota muito interessante. A gente está oferecendo plataformas para que as empresas que compram esse produto possam atuar de forma muito interessante na gestão das suas frotas, manutenção, revisão, a saúde do motorista, né? Então, é bem amplo, né? Algumas coisas eu não posso divulgar aqui, mas eu diria que é o seguinte: os resultados em termos de eficiência operacionais é fácil alcançar 30% de retorno. Mas independente do valor do retorno, eu acho que tem algumas soluções, pelo que você está falando, que vão até o cliente final, né? Ou seja, quando você está falando aí de solução de gestão de frota, etc., você está oferecendo mais do que produto, né? Você já está oferecendo serviço efetivamente, né? Você está oferecendo um bundle de né, produto que está sendo transformado em serviço. Eu li um case também interessante de uma companhia de pneu que ela tem sensores nos pneus, né? Então, esses sensores avisam quando o pneu está careca. Ele vai medindo a profundidade, né, do sulco, né, para saber que está na hora de trocar o pneu, ou que a pressão dele está muito baixa, né? Então tem que encher o pneu, né? E isso aí deve fazer parte, né, do pacote, né? Sim, faz parte. Isso, inclusive, faz parte da nossa unidade de pneus. Já tem serviço, já tem coisas nesse âmbito. Até porque nós temos parceiros que fazem a venda de pneus, instalação de pneus. Hoje já está sendo desenvolvido, inclusive, treinamentos usando realidade virtual, realidade aumentada para o técnico que atua nesses distribuidores, através de realidade aumentada, realidade virtual. Dentro das nossas fábricas também, hoje o manutentor recebe treinamento através de realidade virtual, realidade aumentada. Então, eu diria que a gente está cobrindo muita coisa do que a gente ouve falar no mercado, apesar de ser uma empresa muito tradicional. Algumas empresas do ramo automotivo de peças, como por exemplo de vidros temperados, estão começando a entrar no ramo de varejo, criando a sua própria
as suas próprias oficinas de instalação de vidros, numa tentativa de aumentar o escopo da sua atuação, né, de transformar a sua atuação não só meramente de um fornecedor de produto, mas do fornecedor de uma solução como um todo, né? A Continental, ela tem essa visão também de estender o escopo da sua atuação, de meramente vender a peça para Olha, serviços Sérgio, em volta. tudo está sendo considerado nesse momento. Eu não sei dizer quando, mas eu diria que tem grande chance de a gente também atuar, né, nessa área, mas eu não sei dizer precisamente Tá, entendi. qual quando, tá? E desafios? Quais os principais desafios que vocês têm enfrentado? Os desafios aqui no Brasil foram justamente a gente saiu de uma crise muito forte, né? Então, implementar todo esse programa que eu citei há minutos atrás foi muito difícil, né? Foi muito difícil até para a gente levantar fundos, foi muito difícil o convencimento dos nossos gestores, o convencimento até da nossa matriz para nos ajudar. Mas uma vez que a gente provou que tinha valor e teve retorno, a gente conseguiu isso, mesmo em meio à crise. Isso realmente é de se admirar, né? A própria mudança do mindset, né? A gente viu que essa questão da transformação digital, do uso dos serviços é uma mudança de mindset. Teve que ter uma preparação muito forte para isso, a coisa não acontece com o estalar dos dedos. A gente tem que ir preparando as pessoas para essa mudança, tem que ir aculturando lentamente, porque é uma jornada, né? O próprio nome já diz, é uma jornada. Alguns abraçam essa jornada logo no início, outros não, e aí a gente precisa trabalhar justamente, né, nesses temas de recursos que vão trabalhar nessas frentes distintas. O que que Então, eu diria você que eu poderia resumir: os principais desafios seriam financeiros, por conta da crise recente, e na cultura interna. O que que você recomendaria para as pessoas? Que lições vocês aprenderam aí que você poderia compartilhar? Olha, o que eu poderia compartilhar é o seguinte: olhem para os seus talentos internos. Às vezes a gente acha que trazer uma consultoria, trazer pessoas de fora podem mudar rapidamente essa questão de cultura. A gente viu que não, os talentos internos bem trabalhados são uma fonte de recursos que a gente se surpreendeu. Basta a gente Bacana. saber como ativar isso. É aquela história, como que você como gera um gatilho para que aquilo, a pessoa É, se liga e abrace a causa, abrace que ela tem potencial para isso. Impressionante que como isso, inclusive, gera muito mais motivação, isso gera muito mais eficiência. Às vezes você traz alguém de fora, gera um descontentamento interno. Então, valorize o seu profissional interno, valorize o que você tem aí de recurso, porque é, 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 é fantástica a transformação quando isso acontece. entendi. Tá certo, Helder. Muito obrigado aí por compartilhar essa tua experiência aí. Acho que foi bastante rico, né? Continental é uma empresa bastante significativa, né, no segmento, é muito conhecida. Sou cliente de vocês e acho que vocês têm muita coisa ainda a ser definida pela frente, né, em função da pandemia, mas vocês já aparentemente já fizeram bastante coisa, né, e coisas bem distribuídas entre o local e o global, que é muito importante. E o aproveitamento dos recursos internos também eu acho que é fundamental. Você tem toda a razão. Muitas vezes deixa-se de aproveitar talentos internos, né, por causa de um deslumbramento com coisas de fora, né? E isso é uma arte realmente. Eu acho que vocês estão de parabéns. Então queria te agradecer muitíssimo aí o seu depoimento, compartilhar essas experiências com a gente. Espero que daqui a um ano a gente sente de novo aqui para saber de mais novidades aí de vocês, de mais avanços na Continental, né? E que a gente não esteja mais sobre os efeitos aí dessa pandemia, né, que está atrapalhando tanto a gente assim, né? Eu que agradeço, Sérgio, agradeço muito aí. Esperamos continuar essa conversa, que é muito importante. Eu acho que a gente revisitar esse tema é relevante, porque ideias novas surgem e é muito bom compartilhar, né? Acho que o compartilhamento faz a gente crescer.
Eu também queria agradecer também ao meu time, o time que está realmente no suporte é fantástico. Sem eles, eu não estaria aqui contando essa história para você, né? É verdade. E também a alta gestão da empresa aqui, que está sempre nos apoiando nos nossos diversos projetos. Então, mais Isso é, uma vez, agradeço a você e a todos. isso é fundamental. Bom, pessoal, esse foi o depoimento do Helder, né? Gostaria muito de agradecer a ele mais uma vez. Se você achou interessante esse depoimento, veja os outros também, assine o canal da Cena Digital, deixe seu comentário aqui se você tiver alguma empresa que você acha interessante que esteja participando da nossa série. Eu vou deixar aqui também no nosso link embaixo aqui nos comentários o acesso ao e-book Transformação Digital do conceito à ação, é um e-book cujo download é grátis. E vou deixar o link também para o seminário, para o webinar de transformação, de introdução à transformação digital, para que vocês possam ter uma compreensão melhor de tudo isso que o Helder falou com a gente, que as empresas estão fazendo. Eu acho que isso vai dar um entendimento melhor para vocês e, consequentemente, vai ajudar vocês a liderar ou a participar de uma maneira mais efetiva das jornadas de transformação das suas empresas. Então, eu queria mais uma vez agradecer o Helder aí, me despedir aí do Helder e de todo mundo aí também, e até a próxima, até o próximo vídeo aí.